Uma nutrição adequada deve andar de mãos dadas com um treinamento bem feito. Hoje vou dar 5 dicas para você ter uma alimentação mais saudável, depois da vinheta. Olá corredores, eu sou o Jaime e no vídeo de hoje irei dar alguns conselhos básicos para você conseguir ter uma alimentação mais saudável, sem inventar modas. Vamos direto ao ponto. Primeira dica, simplifique. Nós necessitamos comer para sobrevivermos e se alimentar é algo instintivo e natural. Faça as coisas serem simples e desconfie de conselhos que compliquem demais as coisas ou queiram vender produtos, ideias ou conceitos muito inovadores e sofisticados. Comer bem é mais simples do que você pensa, por isso, não complique demais. Sabe aquela famosa frase, quem procura acha? Se você começar a procurar produtos inovadores, suplementos milagrosos ou dietas revolucionárias, você vai encontrar uma infinidade de ofertas. As equipes de marketing estão cada vez melhores. E confie em mim, se tratando de nutrição, elas estão muito à frente das ideias e dos produtos que oferecem. Tudo aquilo com um marketing muito forçado, você deve desconfiar. Eles adoram colocar nomes com superlativos, tipo ultra, mega, super e por aí vai. A regra aqui é, o menos é mais. Dica número 2, dê preferência ao natural. A frase clichê dessa dica é, descasque ao invés de desembalar. Sempre que possível, opte por produtos naturais. Na sua lista de compra devem estar preferencialmente frutas, vegetais, carnes, peixes, ovos, laticínios frescos, enfim. Você deve limitar ao máximo os produtos que sejam processados, principalmente aqueles com altos teores de açúcares e gorduras adicionados, que costumamos referir como ultraprocessados. Alimentos frescos farão você se sentir mais bem disposto durante o dia e também durante o seu treino, além de serem fundamentais para o bom funcionamento do seu organismo, que é facilmente comprovado através de análises sanguíneas, como o controle de glicemia e do colesterol. Logicamente, é inevitável comprarmos alguns produtos em embalagens, como grãos e sementes, por exemplo. Mas esses produtos, mesmo embalados, se não passarem por nenhum tipo de processamento para a venda, também são recomendados. Entram aqui feijão, arroz, aveia, ervilha, amendoim e por aí vai. Dica número 3, tenha prudência com os macronutrientes. Infelizmente, até hoje, é normal as pessoas, quando pensam em fazer dieta ou se alimentarem bem, observarem somente as calorias que cada alimento possui e não tomam cuidado em relação aos macronutrientes. Os macronutrientes são os principais componentes da alimentação para o nosso organismo, sendo eles carboidratos, proteínas e lipídios ou gorduras. Cada um desses macronutrientes tem uma importante função bioquímica para o funcionamento normal do nosso organismo, e cada um deles tem as suas particularidades, que não irei ficar entrando em detalhes aqui nesse vídeo, mas irei dar uma visão geral de como dividi-los. Mesmo se você não estiver em dietas específicas, sejam elas para perda de peso ou ganho de massa muscular, você deve estar atento à divisão dos seus macronutrientes. De modo geral, grande porcentagem das suas calorias diárias devem vir dos carboidratos, incluindo frutas, vegetais e grãos. Uma porcentagem um pouco menor deve vir das proteínas, como carnes magras, laticínios e ovos. E o restante deve vir das gorduras, especialmente as gorduras insaturadas, presentes nas oleaginosas, como castanhas, amêndoas e amendoins, ou ainda no azeite e no abacate. Essa divisão irá sofrer variações a depender dos objetivos, necessidades, restrições, componentes culturais e comportamentais de cada indivíduo. Os alimentos normalmente possuem mais do que um macronutriente, e os exemplos citados são de opções cuja predominância é de certo macronutriente. E outra informação importante é a quantidade de calorias presentes em cada grama de cada um dos macronutrientes. Por exemplo, 1 grama de carboidrato ou 1 grama de proteína possuem 4 quilocalorias, enquanto 1 grama de gordura possui 9 quilocalorias. Importante é chamar a atenção aqui porque eu disse 1 grama do macronutriente e não 1 grama de certo alimento que possui aquele macronutriente específico. Por exemplo, 100 gramas de arroz cozido possui cerca de 28 gramas de carboidrato. Logo teremos 28 gramas de carboidrato vezes 4 quilocalorias, e não 100 gramas de arroz vezes 4 quilocalorias. O arroz ainda terá uma pequena quantidade de proteína e uma irrisória quantidade de gordura. Por isso, o valor calórico final é um pouquinho maior do que os 212 quilocalorias. Se você quiser saber a composição dos alimentos, recomendo verificar a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos, desenvolvida pela Unicamp, mais conhecida como TAC.
Vou deixar o link para acessar a tabela na descrição desse vídeo. O profissional adequado para verificar a sua necessidade calórica diária, bem como para realizar essa divisão de macronutrientes de forma individualizada e direcionada para seus objetivos, é o nutricionista. Por isso, ele é o profissional único e exclusivo que deverá passar planos alimentares e dietas. Não é um treinador, um fisiologista, um médico ou seja lá qual for outro profissional. Dica número 4, o momento certo. Agora que já falei sobre os macronutrientes, devo falar que eles devem ser distribuídos ao longo do dia com certa prudência. Não, se você acha que eu vou falar que não pode comer carboidratos à noite, não é isso. Nutrição vai muito além disso e a bioquímica é muito mais complexa do que somente limitar o consumo de macronutrientes para obtenção de resultados. Quando eu digo em ter certa prudência com os horários de alimentação, me refiro principalmente em alimentar-se bem para a realização dos seus treinos. Você não pode estar com o estômago processando alimentos nos momentos de esforço, onde necessita que o aporte sanguíneo esteja trabalhando para o fornecimento de energia para os seus músculos e não para a sua digestão. Por exemplo, se você comer demais, pode não dar tempo necessário para a digestão, bem como se você escolher macronutrientes de difícil digestão próximo do horário do treino, você também irá sofrer com essa situação. Por outro lado, se você não se alimentar adequadamente, poderá faltar combustível para o seu treino, principalmente em treinos muito intensos ou longos. Quando se trata de nutrição esportiva, o timing correto é algo que vale ouro. Normalmente você deve contar com os estoques de glicogênio abastecidos para a realização do treinamento. Por isso, antes dos seus treinos, principalmente se você for se alimentar relativamente próximo do horário do treino, dê preferência para os carboidratos e evite alimentos com altas concentrações de fibras e gorduras, que acabam por atrasar o processo da digestão. Rodagens normais, sem alta intensidade, com duração menor que 1 hora, não é necessária assim grande preocupação com a sua alimentação para além da alimentação habitual. Mas treinos mais intensos ou treinos mais longos, é necessário pensar em ter uma alimentação melhor para ter energia suficiente para conseguir realizar o seu treino sem a perda de desempenho por falta de energia. A refeição após os treinos deve contar com boas fontes de carboidrato para reabastecimento das suas reservas de energia e também com proteínas, que auxiliam a reparação do tecido muscular. Uma boa refeição pós-treino é fundamental para você ter uma boa recuperação para o próximo treino. Sei que muitas pessoas correm logo pela manhã e muitas delas conseguem fazer isso sem comer nada antes de saírem. Isso vai depender, logicamente, do tipo de treino e da experiência do corredor em fazer isso. Mas nada o impede de fazer, até porque ele pode ter abastecido seus estoques de energia no dia anterior. Existem pessoas que seguem certos tipos de dietas mais restritivas, que até optam por não utilizarem certos alimentos e evitam algum macronutriente. Mas esse vídeo aqui é para te informar sobre uma alimentação mais saudável de forma geral, destacando a importância de uma alimentação equilibrada que conte com todos os tipos de alimentos e possibilidades disponíveis e não demonize nenhum alimento ou macronutriente. Novamente, caso você queira uma opinião profissional e direcionada para o seu caso, procure um nutricionista. E a dica número 5 é: mantenha-se hidratado. A hidratação é fundamental para o bom funcionamento do sistema digestivo, bem como de todo o organismo. E você não deve se preocupar em estar hidratado e se hidratar somente para a realização dos treinos, mas sim ao longo de todo o dia. Um corpo bem hidratado consegue lidar melhor com as inflamações, garante que suas articulações estejam bem lubrificadas e é de fundamental importância para a termorregulação através do suor, além de todas as outras funções vitais do organismo que necessitam da presença de água para ocorrerem de forma eficiente. A quantidade de água que você deve tomar a cada dia vai variar de muitos aspectos, como temperatura, duração do exercício que você fez, seu peso, idade, enfim. Mas normalmente é comum recomendar que a pessoa beba por volta de 35 ml por cada quilo de peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 75 kg deve tomar por volta de 2,6 litros de água por dia. Só para ter ideia, isso dividido em copos de 200 ml daria cerca de 13 copos. Um outro método para verificar se você está se hidratando adequadamente é analisar a cor da sua urina, que não pode estar tão amarelada. Se estiver, significa que você está bebendo pouca água e deve tomar um pouquinho mais. A cor da urina deve ser quase transparente, só um pouquinho amarelada. Se por vezes você vê que sua urina está quase alaranjada, é melhor você mudar o seu comportamento. E para isso existem duas boas estratégias.
usar alerta para lembrar de beber água, existe até aplicativos que fazem isso por você, ou ainda mais simples, é sempre ter com você durante o dia uma garrafa, copo ou caneca d'água por perto, porque sempre que você ver, você irá lembrar de beber água. E você aí, tem dificuldade em seguir alguma dessas 5 dicas? Qual delas? Conte aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, já sabe muito bem o que fazer, né? Essas curtidas ajudam na divulgação do conteúdo. Para saber das novidades do Pronto para Correr, pode seguir as redes sociais que estão aqui na tela, e se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Uma alimentação saudável, sem complicações, é o ponto-chave para melhorar a sua saúde e o seu desempenho, e estar sempre pronto para correr.